Fala pessoal, tudo bem com vocês? Este é mais um vídeo acerca do modelo de profeta aprovado por Deus que a Bíblia nos apresenta. Este é o terceiro vídeo. No primeiro eu fiz um contraponto e usei o exemplo de Balaão, falso profeta. No segundo eu falei sobre Estevão e o porquê a Bíblia o apresenta como um verdadeiro profeta. E neste terceiro vídeo eu gostaria de dar continuidade na história de Estevão. Disse para vocês no vídeo anterior que Estevão, a sua história se dá início no meio de um problema na igreja e então ele é levantado para servir às mesas das viúvas. Mas Estevão ele não se limitou somente em servir às mesas. Onde ele passava, ele pregava o evangelho de Jesus Cristo com grande autoridade e sinais e maravilhas aconteciam. Sim, os mesmos sinais e maravilhas que aconteciam através dos apóstolos, através dos discípulos de Jesus, aqueles que caminharam de fato com a pessoa de Jesus, agora aconteciam também por meio de Estevão. E é muito interessante que a Bíblia diz que alguns hebreus, alguns homens ali daquela região, quando viam Estevão pregar, iam debater com ele, porque ele ensinava que havia salvação por meio da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Esses homens iam debater com Estevão, mas eles não conseguiam contrariar Estevão, porque tamanha era a autoridade sobre a vida de Estevão. Eles não conseguiam contrariá-lo, porque Estevão era um verdadeiro profeta, ele revelava o coração de Deus às pessoas. E quando um homem se dispõe a revelar o coração de Deus, meu irmão, não tem quem consiga contradizer. E a Bíblia continua relatando, porém, que esses homens, porque eles não conseguiram refutar Estevão, por assim dizer, eles convenceram falsas testemunhas a dizer que Estevão estava blasfemando contra Moisés, contra a sua lei, contra o templo e contra o próprio Deus. E isso provocou uma agitação enorme ali no meio dos líderes religiosos, dos mestres da lei daquela época, e Estevão foi levado a julgamento. E aí a Bíblia relata que ele, diante dos seus opressores, diante daqueles que o estavam condenando injustamente, a Bíblia diz que o seu rosto parecia como que de um anjo. E aí, diante de julgamento, diante do juiz, o sumo sacerdote lhe é perguntado: é verdade essas acusações que estão sendo feitas sobre você? E a Bíblia vai relatar que Estevão ele não se preocupou em dizer o contrário, ele não se preocupou em se defender, não se preocupou com a sua reputação, mas ele viu nessa pergunta a oportunidade de pregar o evangelho àqueles homens que ali se encontravam. E aí Estevão começa a falar dos patriarcas da fé, e depois de ele pregar sobre uma história que aqueles homens já conheciam, ele traz a mensagem de Jesus Cristo, arrependimento, arrependam-se. Estevão revela o coração de Deus àqueles homens. Mas a Bíblia vai relatar que aqueles homens não aceitaram o evangelho. Olha o que diz, Atos 7, versículo 54 em diante. Depois de Estevão pregar então, olha o que aconteceu. Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé no lugar de honra à direita de Deus. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpe por este pecado. E com isso, adormeceu. Eles ficaram tão furiosos com Estevão, eles rejeitaram tanto o evangelho que eles lapidaram Estevão. Ele foi morto porque aqueles homens estavam com o coração endurecido. E sabe, meus irmãos, a grande questão é que Estevão ele foi capaz de morrer pelo evangelho. Ele era tão parecido com Jesus que na sua morte, o que ele disse: Pai, recebe o meu espírito. E o que Jesus disse também em sua morte: Pai, recebe o meu espírito. Estevão também disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. O que Jesus disse na cruz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Olha, ser morto injustamente e pedir para que Deus perdoe aqueles que o estão matando injustamente, precisa estar muito próximo de Deus. Tem que conhecer muito o coração de Deus. Sabe, Estevão ele morreu carregando essa verdade, essa palavra, ele não voltou atrás. A vida do cristão é uma vida de sacrifício. Estevão, ele levou o evangelho, mesmo que isso lhe custou a vida. Meus irmãos, nós temos que estar preparados para tudo. Se nós dizemos que nós somos discípulos de Jesus, nós temos que entender que requer um sacrifício. A vida do cristão requer um sacrifício. Estevão, ele morreu, mas o testemunho dele fala até os dias de hoje no nosso coração. Talvez hoje você está em um lugar que você não precisa necessariamente morrer fisicamente por amor do evangelho, mas há algo tão difícil quanto
que é sacrificar a nossa carne, a nossa vontade. Essa é a essência do Evangelho, essa é a proposta do Evangelho, morrer para nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. E eu quero te encorajar hoje a continuar neste caminho. Se você está desanimado, se você talvez desistiu, eu te encorajo a tomar de novo a tua cruz. E eu quero deixar aqui um versículo para te animar. E o versículo se encontra em Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39, que diz o seguinte: estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a esperança que tem que permanecer todos os dias no nosso coração. Mesmo que nós soframos neste mundo, mesmo que nós sejamos postos diante de problemas, dificuldades, mesmo que nós morramos fisicamente, mesmo que nós tenhamos que morrer para nossa carne todos os dias, e não é fácil, mas a promessa é de que nós não seremos separados de Jesus, de que nada pode nos separar de Jesus. A grande verdade é que a vida depois da morte, a morte física não é o fim. Nós temos que crer na promessa dada por nós por meio do profeta Isaías, que naquele grande dia, quando Jesus voltar, Ele será a nossa luz, Ele será a nossa glória. Nós não precisaremos do brilho do sol, nem do brilho da lua, porque o próprio Jesus será a nossa luz, a nossa glória, e lá nós teremos paz eterna. Mas enquanto nós caminhamos neste mundo, nós precisamos fazer a vontade de Deus para que o reino de Deus cresça. Sabe, isso que eu acabei de ler para vocês agora foi escrito por Paulo, apóstolo Paulo, e dispensa apresentações, escreveu grande parte do Novo Testamento. Homem cheio de sabedoria, levantado para pregar não somente para hebreus, mas também para gentios. E este Paulo esteve em encontro com Jesus por ouvir a pregação de Estevão. Sim, Paulo ele ficou tão assustado com a determinação de Estevão a morrer pelo Evangelho que ele começou a perseguir a igreja na sua religiosidade. Mas Jesus encontrou Paulo, e aí é onde a Bíblia vai dizer que Jesus disse que ele era um homem escolhido por Deus para levar o Evangelho de fato aos gentios, aos hebreus, a reis e a todos os povos, e de fato começa a pregar aquilo que Jesus disse a seu respeito, que ele seria chamado para pregar a gentios e hebreus. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que para Paulo poder nascer nessa geração, Estevão tem que morrer. Sabe, talvez hoje você não precisa morrer fisicamente, mas nós temos que morrer para nós mesmos, morrer para nossa carne, morrer para nossa vontade. Nós temos que fazer sacrifício, nós temos que jejuar, buscar a presença de Deus, para que homens como Paulo se levantem nessa nação, homens e mulheres com a autoridade que foi dada a Paulo se levante neste lugar para proclamar o Evangelho de Deus. Nós precisamos viver o Evangelho genuíno. O sofrimento faz parte da vida do cristão. Se nós queremos viver um avivamento na nossa cidade, na nossa região, nós precisamos, em primeiro lugar, nos arrepender dos nossos pecados, para que nós possamos buscar com todo o coração a vontade de Deus. E para que isso aconteça, nós temos que fazer sacrifícios. E se nós queremos ver isso acontecer e se espalhar na nação, isso tem que começar dentro de nós. A partir do momento que nós nos arrependermos, nós nos entregarmos, nós começarmos a jejuar, a orar e buscar, nós vamos viver um avivamento. E quando nós vivermos esse avivamento, então este avivamento vai se espalhar pela tua cidade, a tua nação, por onde você estiver. O meu convite hoje é para que nós possamos viver uma vida de sacrifício. Sabe, conhecer o coração de Deus é saber que mesmo que nós sejamos colocados diante de situações difíceis como essa de Estevão, nós não voltaremos atrás e não negaremos o Evangelho, nós não negaremos a palavra. A palavra diz que Jesus, ele nos traz salvação, e se for preciso morrer por causa disso, nós vamos enfrentar a morte, porque a morte não é o fim. Então que essa palavra entre no seu coração, que a tua fé seja renovada, reforçada e permaneça firme. Lembre-se de que o cristão, ele sofre sim, ele passa por dificuldades nessa terra, mas tudo isso vai valer a pena, porque um dia nós vamos nos encontrar com o nosso Jesus. Que Deus nos abençoe, um abração e tchau, tchau.